Eu acho que eu liguei aí já a gravação. Tá. Zé, dá para fazer a prece, Zé? Você hoje? Vamos ouvir a sua voz. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amado Mestre, mais uma vez te agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos, assim como todos nós aqui contigo, mais os nossos amigos espirituais, mentores, sempre presentes, aqueles nossos irmãos desencarnados, que querem aprender, chegam mais próximos. A eles também muita paz, muito entendimento. Pedindo também por todos esses nossos irmãos que estão passando por muita necessidade. Muita necessidade. Que eles possam absorver essa tua luz, esse teu amor, esse teu carinho, para pelo menos aliviar os seus males espirituais e quiçá físicos, onde também possamos estender essas energias caridosas, bondosas, terras, a todos os nossos irmãos com Covid, a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas principalmente, esses nossos irmãos que nós estendíamos a mão para eles, mas no momento ainda não estamos podendo, mas que chegam também mãos benévolas a ele para que eles possam se reunir através do teu amor com essas criaturas e fazer aquilo que nós não podemos fazer ainda. Muito obrigado, mestre. E vamos dar início a mais essa jornada de aprendizado. Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus, Senhor. Graças Boa a noite, Deus, seu boa noite. Roberto. Boa noite a todos. Tudo Boa bem? noite, Afrânio. Boa noite, Boa Elisa. Boa noite, Boa Consuelo, noite, Dordinha. Consuelo. Boa noite a Boa todos. noite, Consuelo. Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Zé Roberto, Zé Lurdinha. Roberto. Dia. Boa noite, amiga. Boa noite, primo. Boa noite, Zé. Boa noite, Roberto. Boa Zé noite, Roberto, Consuelo. Boa prazer, noite, família. prazer em te ouvir, Zé. Prazer em te Obrigado. ouvir, tá? Vamos É aí. todo mundo falando a Ouvimos mesma coisa. a voz maviosa de José Roberto. Eu já Olha, falei para ele que se ele não fosse químico, ele tinha que ser locutor. Locutor, vou pensar no seu assunto. Pois é. Tá perdendo dinheiro. Ô, Zé, Eu o também Zé diz acho. pra, Zé diz pra ela, louco eu tô. Louco eu tô, com certeza. Não, tá não, sempre foi. Vamos combinar que... Tá vendo como a intimidade estraga os outros? Ó, a Fran quer começar aí. Um abraço. Elisa, você está Hoje. picotando, hein? Tô? aqui tá legal. Tá, para mim tá. Não sei se tá pro resto do pessoal. Será que eu que tô ruim aqui? Tá, peraí, deixa eu ir lá dentro ver se tá tudo nos conforme na internet. Peraí. Bom, Tá. enquanto isso, vamos abrir o livro. No Mundo Maior, nós estamos no capítulo 5. Nós estamos quase no final, né? Falta um pouquinho ainda para o final. No meu livro, que é antigo, é a página 73. Agora, no novo, eu não sei qual é a minha página. também, 73. E alguém está com um livro novo aí que possa dar a coordenada? O meu na internet, eu acho que é 69, gente. O livro novo, quem tem é a Elisa só, parece. É. Então, todo mundo está na 73, menos a Elisa, né? Vamos ver Qual a é o Elisa agora. parágrafo? Dos olhos de Cipriano escorriam Process travessão. lágrima. Ó, fui lá ver, tá normal. A Cristina disse que a internet está lá normal, tá boa até. Por incrível que pareça, hoje está boa. Agora está bom. Agora está bom. Ah. Então devia ser eu. Bom, eu fui lá ver, né? Já caiu várias vezes no meio do estudo. Bom, vamos lá. Já falou a Angela? Os olhos. Bom, qual é Dos a olhos sua de página Cipriano. aí? Dos olhos Dos olhos de de Cipriano Cipriano
Escorriam grossas lágrimas. Qual a página no teu livro, Elisa? Meu livro novo é 72. No livro Velho, velho eu não sei porque eu não tenho. 73. 73. Então tá tudo em 73. casa. Vamos embora lá. Já fez o making off? Sim, sim. Estamos ainda naquele caso que o Calderaro fala com o André Luiz que eles não tinham condições de como é que se fala? Acertar um problema entre duas pessoas. Um doente no hospital encarnado e um desencarnado que estava, entre aspas, obsediando ele, né? E foi necessário chamar alguém que amasse, que realmente, né, despejasse em cima deles amor, coisa que o Calderaro ainda não é capaz. Tá? Intelectualmente ele conseguiria conversar, tentaria convencer, mas não iria conseguir o intento, porque naquele caso específico ali, só isso não bastaria. Tá? E chegou, então, a irmã Cipriana, tá? Já conversou com um, já conseguiu que um realmente assim, entrasse num acordo, né? Haveria que estar errado, mas que se arrependeu, quer reparar. O segundo caso, que é o desencarnado, ainda está muito duro na queda. E agora a Cipriana vai levá-lo na casa do outro para conversar com ele, mostrar algumas coisas aí. Então é por aí que nós vamos começar, tá? Ela está, né, chorando porque o Camilo, aliás, que é esse que ela está tentando convencer, realmente, né, deixou ela muito triste com como ele tem trabalhado nos últimos 20 anos, o que ele tem feito nos últimos 20 anos. Então, por aí que nós vamos começar. Os olhos de Cipriano. Então vamos lá. Boa noite, Jorge. Boa noite, O meu livro está doente. Eu mexi aqui, caiu tudo. Meu livro está doentinho aí. Qual é a Chama a Cipriana que ela dá um jeito. Vai ter que levar para encadernar esse livro aí. Cara. Chama a Cipriana que ela dá um jeito. Jorge, é a página 73, Jorge. 73. Obrigado. Eu marquei, rapaz, mas é que... Poxa, se o livro desmontou, é claro que a marcação saiu, né? Tá aqui, estou falando aqui. Aí, está até marcado. Vai lá, 17. Ele está com as folhas do livro todas soltas. Bom, vamos lá. Do livro No Mundo Maior, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 5, no parágrafo que diz assim: dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. É uma coisa interessante, né? Que é uma tática que ela vai usar, né? Mostrar quem é o novo Pedro. O Pedro assassinou o Camilo há 20 anos atrás. Mas ela vai mostrar, né, quem é o novo Pedro. O que é que o Pedro fez depois daquele ato insano, né? Daquele ato irresponsável. E isso é que vai realmente mexer com o Camilo. Vamos lá. Calderaro, meu amigo, aí já li essa parte. Meu companheiro não hesitou. Voltando-se para mim, obtemperou. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamo-lo nós ambos. Quando eu li esse parágrafo, eu fiquei preocupado. Você... Tá? Será que pizza de sardinha e lasanha 4 queijos faz a pessoa ficar pesada? Olha só, né? Não faz não. O que faz é a consciência que nós temos que prestar atenção nesse parágrafo aqui. A consciência que é o mais importante. Jesus nos fala. Né? mas olha só,
Fica tranquilo que você tem um corpo, mas você não é o corpo. Entendeu? Fica tranquilo. Jesus nos fala, né? Em um determinado momento, para esse tipo de espírito, é necessário jejum e oração. Né? Ele está falando no caso de quem vai lidar com o espírito. Porque esse espírito não jejuou e nem orou. Então, a grande necessidade nossa, realmente, né, para não nos escravizar a pensamentos inferiores, né, começa naquele famoso vigiai, orai, né? E nosso amigo aqui não fez esse jejum. E nós também, de vez em quando, estamos as nossas vaciladas, comemos uma gordurinha extra, ou seja, tinha uma música na evangelização que ela se chamava Obesidade Moral. Obesidade Moral. É muito interessante que é isso aí. Né? Eu agora não me lembro como é a música, mas era muito engraçada ela. Hein? Sabe cantar, não? Não sei cantar, não me lembro bem. Não sei que é isso aí, é a obesidade moral. Então, muitos de nós mantemos esse peso por aqui, né? Quando desencarna, o que é que acontece com o pesado? Desce, o leve sobe. Fala, Léo. Posso dar um pitaco aí? Eu estava lendo ontem, hoje eu não li ontem, no Trilhas da Libertação. Eu gosto de trazer, porque ali traz, o Manuel Filomeno traz umas coisas. Falando aqui dessa densificação, o caso do Tupinambá. Tupinambá foi um siberiano, foi um camarada muito bom mesmo. Ele tem um livro, Abismo. Eu não li esse livro, eu li há muitos anos, mas eu não tinha muito conhecimento a respeito, né, ainda de doutrina espírita. Mas eu li lá, escrito, regiões abissais. Então, esse Tupinambá foi escravizado por um outro também, siberiano também daquela região lá, pior do que ele, muito também, melhor do que ele, você vê. E ele foi lá, tirou ele para cá e jogou ele, submetendo ele. E eu só quero chegar aí agora. Então, a equipe do Dr. Carneiro, acho que é Campos, ou Carneiro de Campos, acho que é Carneiro de Campos. É Dr. Carneiro, que é o nome que eles chamam lá. E tinha um outro médium, Fernando, e um outro lá, muito bom também. Eles eram os dirigentes, com o Filomeno de Miranda. Quando ele metamorfoseou o trabalho de desobsessão na ambiência espiritual. Então, ele metamorfoseou o perispírito dele com a figura do diabo, chifrinho, com tridente, rabo e tudo mais. E quando eles fizeram a prece, né, ele, Fernando, aproximou a médium lá, que eu não sei o nome da médium, não me lembro, isso ajudou. E ele estava com um perispírito tão denso, que quando caiu aquelas ferramentas todas, aqueles apetrechos todos, eles só viam chagas no corpo do tal Tupinambá. Aí, quer dizer, a gente está lendo aqui, né, que acabou da Elisa Lê, com relação a essa questão, você vê os espíritos, ela mais alva para encaminhado e outros, olha o peso. Quer dizer, está densificados como se encarnado tivesse. Aí eu dei essa volta toda, tá, para colocar para a gente, talvez alguém mais novo, né, ou não leu, isso fica claro e provado. Claro que para o Afrânio não vai, já sabe, a Elisa sabe, o senhor Roberto aí sabe, talvez a Lurdinha saiba, né? Ou alguma outra pessoa. Porque nosso ato aqui na esfera física é que vai ser a resultante. Eu vou parar aí. Vai determinar esse peso. Isso aí. Obrigado, Fran. Desculpa aí, eu não vou falar mais. É isso aí. Tem vários casos, né? Tem um livro aí que nós lemos há um tempo atrás, que eu não estou lembrado do nome. Eu sei que o espírito é Inácio Ferreira, ele fala sobre o tempo que ele estava encarnado, e ele fazendo reuniões mediúnicas lá no sanatório de Uberaba, né? Inclusive a média era encarnada Maria Modesta, hoje ela está no plano espiritual trabalhando, e eles foram atender, né,
o famoso Tomás de Torquemada. Né? Sobre as cinzas do tempo. Isso. E esse eu caso aí... aqui, isso aí. Oi? Eu ia abrir aqui, que eu tenho esse livro, aqui no computador. Pois é. Ela falou. E a coisa do Tomás de Torquemada foi uma coisa tão interessante que no tratamento dele ele precisava, entre aspas, hibernar. E ele ficou numa sala, uma cela, digamos assim. Tá? Mas não é porque ele desencarnado, a grade não é segura, mas colocado lá num determinado lugar, protegendo o ambiente numa cela. E quem olhava via a marca dele no colchão, o corpo dele desencarnado. E o que é pior, diz que aquela área do sanatório, enquanto aquele espírito esteve ali, cheirava a queimado, carne queimada, etc. Era o cheiro mesmo de fumaça, cheiro horrível. Tá? Muitas coisas, graças a Deus, a doutrina espírita nos traz as informações, né? Mas essa questão aqui, né? Pensamentos inferiores e as intenções criminosas é que dá essa densidade ao corpo perispiritual. E depois, para adquirir de novo essa leveza, tá? O meu método ainda se chama reencarnação. Só a reencarnação que realmente vai ser uma oportunidade de ele, o espírito, não cair de novo, né? Conseguir realmente começar a se libertar das suas mazelas. E preocupa, né? Quando a gente lê isso aí, essa obesidade moral preocupa, tá? Mas é isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Nosso amigo José Roberto também leu esse livro. Né? Só o fato de você ter dito que este fato nos preocupa já provocou uma mudez na gente, porque vamos começar a pensar daqui para frente. E é interessante que, veja bem, um só não conseguiu carregar o cara. O Calderano falou, André, conduzamos-nos nós, ambos. Tá? O negócio não estava muito bonito de se ver, não, viu? Mas qualquer um de nós está sujeito a isso. Sim. Tá? Isso lembra lá de Lucas 11, né? Acho que é 11. Fala sobre isso, né? Sobre retirar, né? as mazelas, né? da nossa conduta. Como é o nome? Você falou agora. Agora me esqueci. Mas é Lucas 11, se eu não me engano. Mazelas, é o que eu falei, né? A obesidade moral, né? O peso. Não, fazer a dieta, não. Como é o nome? Você falou. Esqueci o nome agora. Agora me esqueci. Jejum. Bom, é isso. Tem lá em Lucas 11. Jejum. Isso. Jejum e oração. E oração. Aí o pessoal pensa que é parar de comer, que é um problema sério. A gente tem que falar mais sobre isso. As pessoas possam entender. Esse jejum eu não faço, não, viu? Esse também não dá para fazer, não, senão eu morro. O outro eu estou tentando, estou me esforçando, mas esse aí eu ainda não consegui chegar nesse ponto, não. Nem o jesuíta, amigo do Francisco de Assis, conseguiu. Quem sabe? Aquela história do frango ficou famosa na história. Do frango, né? Pô, que isso? Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Prima, Consuelo estão caladas. Eu acho que a Consuelo e a prima foram na balança se pesar, desconfio. Não tem mais esse problema, não. Agora eu tenho foco. É que eu estou aqui com papel e lápis, fazendo anotação para a minha próxima dieta, que vai começar daqui a pouco. O que eu acho interessante, respiração. O que eu acho interessante do livro dos Espíritos, que vem umas coisinhas assim que parecem uma bobagem que está escrito aí, né? Aí mãe transportará o peso, mas nós vamos carregar, todo excesso de peso.
Mas acho que entre linhas, assim, que se a gente não prestar atenção, né? Um parágrafo só que nós estamos aqui há 20 minutos comentando, né? Quase 20 minutos. E é muito, muito interessante, porque está falando de nós, é nós na fita, que nem falam aí na rua, né? Se a gente não se cuidar, a gente é alerta, são alertas. A Consuela, a internet dela tá legal, não. Entra e sai, tá ali. É alerta. Viu? Ela que estava picotando, não era eu. Bom, vamos assim, lá. falando de uma forma prática, eu agora tive aqui um insight aqui. É como quando a gente diz assim, eu estou carregando o peso do mundo nos meus ombros. Os sentimentos, as emoções, não são os sentimentos, as emoções e aquela cadeia de pensamentos que a gente forma, que a gente diz, ai meu Deus, eu estou com peso em cima de mim, é basicamente isso. Só que a gente desencarna com o peso todo que a gente está carregando. É o peso do mundo. O que é que Jesus fala no Evangelho de João? Eu venci o mundo. Ele não carregou esse peso. É isso? E hoje eu estava num lugar, não sei porque me lembrou daquela passagem das águas, né? Ele andando sobre as águas. E acabei de ver isso agora aqui, quando eu abri o livro, está aqui, ó, na abertura do livro. Águas, emoções. Jesus anda sobre as águas. Dilúvio, transbordamento de emoções. Então, né? Onde nós... né? E conter dilúvio é difícil. O dilúvio já chega a um ponto mesmo, né, do nosso amigo Camilo. Isso aí. Se a gente continuar na onda aqui, vai surgindo coisa disso aqui, né? Verdade. Vamos embora. Que eu pensei que fosse acabar esse capítulo hoje. Mas tá bom, tá gostoso. Dando-lhe nossos braços, Calderara à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia. Compreendendo, talvez, a inanidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar sem protesto. Eu vou ver onde isso vai dar, né? Colocamos-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos, penetrávamos confortável residência, onde uma senhora, na sala de estar, tricotava junto de 2 filhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está Neneco? Voltou ao serviço. E Celita? No colégio. E Marquinhos? Também. Eu queria todo mundo aqui em casa. Para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiamos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Continua? Sei que eu estou pensando aqui, né? Como toda casa, a gente às vezes não nota isso, né? Isso é de um valor enorme, esses bate-papos que às vezes... Em casa hoje, né, nós já estamos na fase, a maioria de nós, que os filhos já estão adultos, né? Mas essa ingenuidade infantil e tal traz um clima para casa muito bom. E nós pais também, né? E quem está por perto, entra nesse clima, essa é a grande realidade. Entra nesse clima da ingenuidade, quer dizer, é o clima da paz, é o clima do amor. É um clima que realmente confortável, digamos assim. É por isso que eu estou aqui pensando, né, a tática psicológica da irmã Cipriana. Ela está mexendo nesses pontos, porque isso mexe com qualquer um. Uma criança assim, espertinha assim, mas tá nessa paz, nessa ingenuidade, querendo bem, né, realmente mexe legal. Mexe muito mesmo. Talvez tenha sido um melhor tratamento que o Camilo recebeu até agora. Vamos lá? Lançou um inteligente olhar sobre a criança e acentuou. Vai distrair-se, Guilherme. Vai brincar.
encher o saco de outro lugar. Voa fora, menino. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando, como se indiretamente percebesse nossa presença, enquanto a senhora súbito abandonou o tricô para chorar num quarto à distância. Acompanhava né? O pequeno Guilherme deve ser novinho. Aquela velha história dos 7 anos. Talvez tenha 7 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Primeiras letras tem menos. Então, e ele sente os espíritos. Ele está mais lá do que cá. Não é a questão mediúnica. É a questão da ligação do corpo com o espírito. Ainda não se consolidou. Está cismando, está cismado, está sentindo. Pode até não estar compreendendo. Muito interessante. O Rafael, quando era pequeno, dizia que via o avô dentro de casa. Pelo jeito, ele não seguiu o caminho dele, né? Ele tinha desencarnado há pouco tempo. E o Rafael falava, eu vi o vovô está aqui, o vovô está aqui. Ele era pequenininho, devia ter uns 4 aninhos, 3 aninhos. Então, ele participava também desse mundo. Aí vem aquela história de amiguinhos invisíveis, que o Divaldo tinha um, né? Etc. E várias outras crianças também tiveram esses amiguinhos invisíveis. Então, aqui o Guilherme, isso não significa que no futuro vai ter a mediunidade ostensiva, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Mas é interessante, né? A gente vê isso que eu falo. Tem umas coisinhas no livro que a gente vai vendo aí, ligando. É bom que o livro está dentro da doutrina, bem doutrinado, hein? Ele não apresenta, pelo menos eu acho que ele não apresenta nenhum tipo de mediunidade, não. Pelo menos ele não comentou nada comigo, né? Mas também é meio cabeça voada, não sei. É a idade. Você também passou para essa idade. Ele parece o boneco do posto, menina, desligado toda a vida. Eu não sei como é que ele faz. Ele faz estatística, eu não sei como é que consegue. Boneco do posto? Essa é nova para mim. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, então vamos. Acompanhávamos a cena comovidos quando Cipriana se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele, exaustivamente, para retificar-se perante a lei. Compreenda a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão. Meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou devotada mulher no Instituto do Casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem, por meio do trabalho honesto e do estudo edificante. Então, aí está um negócio, né? Então, eu acho que é isso aí que deu ao Pedro esse merecimento da irmã Cipriana e ajudá-lo. Ele fez tudo corretamente depois do erro, né? E o único problema que nós sabemos é que ele não se, assim como se fala, não assumiu o erro, né? Mas o resto tudo ele procurou mudar, fazer tudo certinho, né? Então, aquilo que o Jesus também fala, está no Antigo Testamento, sacrifício não, misericórdia sim, é o que nós estamos estudando. Então, qualquer um de nós pode mudar. É uma questão, realmente, de vontade. Quero mudar,
Deve ter, o Pedro ou qualquer um vai ter muita dificuldade. Agora, eu achei legal que ela parou devotada à mulher no Instituto do Casamento. Deu refúgio a 5 filhinhos. Vou falar depois com a minha mulher, que ela está devendo 3 filhinhos aí na história, né? A Elisa, 4. Pô, depois eu vou lá ter uma conversa com ela. Tá aqui, ó. Para mim me consertar, eu tenho que botar mais 3 dentro de casa aqui, ó. Não, eu estou endividado com a lei. Não vai acontecer. Se depender disso, está perdido. Pois é, eu continuo endividado. Sem dúvida. Pedro cresceu no conceito dos amigos. Galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Assim me lembrou aqueles retratos assim, no Face. Todo mundo. Ai, meu Deus. Aquele minuto de felicidade que a pessoa se coloca. Eu também faço isso, não vou falar que não. Mas é isso aí. A gente tem que. A questão do dinheiro é mais ou menos isso aí. É passageiro o negócio. E o dinheiro não soluciona qualquer tipo de problema aqui dentro. Assim como aquela foto engana os problemas que estão aqui dentro. Eu estava lendo que aquelas fotos, aquelas imagens, aquela coisa toda que as pessoas fazem, é a idealização, né? É o que elas queriam que fosse e assim é feito. Não é o real. Não é o real. Real, aí está dizendo bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Então, aquele é a idealização, né, do conceito e não a realidade do conceito. A única pessoa que eu vejo que tem dinheiro e não tem esse problema é a Elisa. O resto, todo mundo tem dinheiro. Onde está esse dinheiro? Que eu não sei. Porque às vezes o que acontece, a gente vê, puxa, olha lá a vida do fulano. Casarão na Barra, não sei quantos quartos, 4 carros na garagem, a mulher, não é isso, os filhos formados, mas ninguém sabe o que tem ali por dentro. Ninguém sabe o que passa aquele indivíduo. De repente, altamente depressivo, altamente cheio de mil problemas. Às vezes está cheio de coisas, cheio de dinheiro, cheio de tanta coisa, mas é solitário. Tem tanta coisa que a gente... Né? Fala. Aquele postaram sobre o suicídio, não sei em qual dos dois da Maria Vaz, eu assisti. E um dos senhores que tentou suicídio é dono de uma... Ai, meu Deus, esse negócio que faz livros, como é que é? Editora. Ele falou que uma vez ele ele estava sozinho, socou o espelho e a vontade de suicidar era uma coisa muito grande. Um homem que tem tudo, né? Como é que pode? Você imagina, nossa, ele nessa situação... Aí ele estava mostrando a casa dele, você vê uma casa assim, que você fala assim, nossa, esse homem tem por que se suicidar, né? Quer dizer, não sei a história, ele não disse por quê, mas ele falou que ele sofreu e sofreu muito, muito mesmo, porque ele não tinha com quem falar. Depois é que ele foi fazer tratamento. A solidão, que nós acabamos de falar aqui, é um dos grandes motivos, né? Você vê a diferença entre a idealização e a realidade, né? Que no livro fala assim, o real e o ideal. Aí a gente pensa o ideal é o perfeito. Então, o ideal é a ideia, a idealização, aquilo que você idealiza e o que idealizam de você também, que dificilmente corresponde ao real. E a gente se deixa levar. Também, Elisa, eu acho que a gente, de uma forma ou de outra, nós sabemos o que nós fizemos nas vidas passadas, né? E eu estava escutando, eu não me lembro se foi o Divaldo, eu acho que foi o Chico que falou, não sei até que ponto, né, como é que foi resolvido isso agora, mas que o esquizofrênico seria uma pessoa que cometeu assassinato e depois se suicidou.
Eu assisti no... Não sei se foi o Divaldo ou se foi o... Mas eu estou achando que foi o Chico que falou isso. Foi naquelas entrevistas do Chico pequeno. Quer dizer, eu acho que, de uma forma, isso está gravado naqueles conscientes, subconsciente, né? Fica gravado a nossa vida, e nós subimos tanto, e nós sabemos que não merecemos, às vezes, tudo que nós temos, e daí pode vir uma depressão muito grande, né? Nós não conseguimos saber como consertar isso tudo que nós fizemos, porque se nós estamos aqui, boas coisas nós não fomos, né? Olha só, eu vejo uma coisa, quando a gente... Vejo muitas pessoas assim ao meu lado. Quando a gente quer uma coisa, acaba querendo aquela coisa obsessivamente, tá? Você deixa muitas outras coisas de lado. Às vezes a família, os filhos, a esposa, amigos, e você vai realmente ao encontro daquilo. Então você deixa muita coisa para trás que você depois vai te fazer falta. Então, depois você volta em busca daquilo, mas como voltar em busca daquilo? Você perdeu aquilo, né? Eu vejo algumas pessoas, até meu irmão, que fala que deixou a família porque obsessivamente ele foi atrás, né, do sonho dele, trabalhar muito como médico e tal, e trabalha realmente, médico trabalha, e hoje ele vê que perdeu um pouco o contato com os filhos, a esposa já não faz mais parte da família, é outra, e ele hoje pensa muito a respeito, mas só que ele não pode voltar atrás, né? Pode fazer um novo começo, eu já falei para ele está tentando, mas só que é mais difícil. Você deixou a infância para lá dos filhos, né? Apesar dele tentar, né, conciliar, mas não conseguia, né? Então é complicado quando a gente vai em busca de um sonho, em busca de alguma coisa, mas obsessivamente, né? Você vê que países aí como Suécia, Dinamarca, Suíça, têm um nível de suicídio muito grande, né? São países ricos, são países tranquilos, mas ninguém tem mais aquela condição, né? Ganhou muito dinheiro, tem muita coisa e tal, mas não tem afinidade, né, com os familiares, não tem afinidade com amigos, é uma pessoa solitária, não vê mais sentido na vida. O nível de crianças, né, em suicídio, você pode ver, até a Haroldo Dutra falar sobre isso, está muito grande, de 8 anos até 20 anos. Está muito grande, né, porque eles estão se isolando, né, por causa do computador, por causa disso, por causa daquilo outro, e acaba que se veem sozinhos. Eu tenho um exemplo aqui em casa, então eu sei como é que é isso. Também, Zé, eu acho que a internet dá uma falsa ideia de vida, sim, né? Sim. Que o jovem fica achando que tem que ter o último celular, o último iPad, o último não sei o quê, tem que morar numa casa muito linda, tem que não sei o quê, porque os amigos têm, porque o amigo se veste muito bem, porque... E eu falo às vezes, gente, isso aí é internet, você não sabe se isso é verdade, sabe? Às vezes as coisas são tão falsificadas, né? São tão montadas. Eu falo assim, isso é impossível, essa felicidade toda. Eu falo, meu filho ainda está nessa faixa, né, de 18, 19 anos. Eu falo, meu filho, isso não existe, meu filho, isso não existe. Você pode ter certeza. A pessoa pode ser rica, pode ser, sei lá, jogador disso, jogador daquilo, mas essa felicidade toda é ilusória. É ilusória. Existe, porque todo mundo, é o que eu falo, todo mundo tem problemas. Todo mundo. Com dinheiro ou sem dinheiro, tem problemas. O meu problema é que eu estou sem dinheiro. Você fica num mundo fechado, e quando você tem que abrir essa porta, tem que sair desse mundo, você encontra uma realidade totalmente diferente. Então aquilo é brusco, é uma condição muito diferente, muito brusca.
e aí a pessoa não tem estrutura, né, mental, espiritual, e não tem essa estrutura e acaba... Acaba caindo, né? Acaba caindo mesmo. O mundo está muito triste, as pessoas estão muito tristes, sabe? Quando eu ouvi o padre Fábio de Mello falando que ele queria se suicidar, e depois você vê alguns textos, me desculpe se eu vou machucar alguém que falou alguns textos que se você não tem Deus no coração, que se você não tem fé, porque depressão é falta de fé, não é isso, gente. O mundo está muito triste. As pessoas estão muito tristes ou estão muito mais, né? E isso causa uma depressão muito grande, né? Em todos, principalmente nos jovens, que imaginam uma coisa que não vão alcançar. Né? Não São vão muitas alcançar, atrocidades que você vê, que você não consegue te deprime, assimilar. Você aceitar aquilo. Às vezes você liga o jornal só para ver o trânsito, para ver não sei o quê, você vê tanta injustiça, tanta coisa. Aí acaba te atingindo, né? Essas coisas acabam atingindo. Não é falta de Deus, não é falta de fé, não é falta de acreditar em Jesus, não é isso, gente. É porque é muita informação, sabe? E é difícil de digerir isso tudo. No livro Lições para a Felicidade, a Joana de Anjos, ela faz um trabalho ali interessante, as questões 900 em diante, né? Lá do capítulo lá da perfeição moral. Na 900 nas questões das paixões, se eu não me engano, acho que na semana passada a gente abordou alguma coisa a respeito. Ela, na questão 907, ela falando das paixões, em relação a isso que a gente está estudando agora. Aí, o que você acabou de ler, está lendo aqui no Mundo Maior. Na 907, o Kardec fez essa pergunta: será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Os espíritos dizem que não. A paixão está no excesso. Esse excesso que a gente comete. Então, a nossa sociedade, como a Joana lá coloca, ela tomou um rumo devido a essa influenciação de meio. Porque algumas pessoas, né, do meio social mais abastado, e a gente tem empresas aí que, para oferir recursos financeiros mais rápido, elas aproveitaram o que é utilizado nos Estados Unidos ou na Europa em si, né, e jogam e veiculam aqui nas redes. Mas aí todos os nossos dirigentes, seja de Estado, município, central, etc. e tal, tomaram cuidado, né, e jogaram essas informações. E aí agora eu vou falar por mim. Nós pais, né, por desatenção, porque uma nova oportunidade, digamos assim, de informação, de avanço, a gente achou legal, né? Então, os excessos vão sendo cometidos, e quando os estanca, vamos dizer assim, a oportunidade de crescimento pela própria lei natural, o que ocorre? Vai ocorrer a agir da criatura desvirtuar para o crime, para as drogas, como ela acabou de comentar. Lembro aí de um garoto aqui na Barra da Tijuca, cantor, ele foi jogado do prédio lá, ou pulou, porque teve um romance lá com uma menina lá, de vida ilícita, e deu no que deu. E a gente vê tantos outros aí numa situação no mesmo quilate. Então, esse excesso cresceu acima da vontade. E a vontade, os espíritos dizem que é na 909, para me fechar aqui a minha contribuição, que é mínima. O que ele coloca lá, frequentemente fazendo esforço muito significante. E muitos de nós não fomos orientados quanto a isso. Olha aí a responsabilidade que o Eusébio, nesse mesmo livro, lá no capítulo 15, ele vai narrar as questões
pertinente ao que a gente está conversando também. Se a gente não trabalhar as questões evangélicas, amigo, que ela é interior, ela não é externa. A gente quer a paz no mundo, mas a paz do mundo começa em mim. Alguém mais falou alguma coisa? Vamos embora, continuar? Podemos continuar, então. Vamos lá. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disso, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhinhos agradecidos. Quanto a ti... No livro Obras Póstumas, né, quando fala sobre os desencarnes coletivos, né, até o espírito é Clélia do Platier. Ela fala que o homem, nós homens, né, nós homens, que eu falo nós humanos, né, nós temos em nossa... como é que ela se expõe o negócio? Bom, nós temos 3, digamos, ambientes de relação em que nós costumamos, em um ou dois, falhar. Um é na família. Tá? Na família. Às vezes nós somos um ótimo pai de família, é um ótimo familiar, mas falhamos também no segundo, que é a relação com a sociedade, com amigos, não conseguimos ter amigos. E o terceiro é em relação à pátria. Olha essa coisa interessante. Então, nós temos que ser um só nessas 3 situações. E nós nem sempre conseguimos. Ele aqui falhou nessa relação com, né, o seu pai adotivo, que é o Camilo, que ele assassinou. Mas, no resto, ele tem se saído bem. Por isso que ele está tendo créditos relativos, conforme fala aqui, né? Tem crédito. Ele falhou lá atrás, mas agora ele está tentando consertar e tem créditos, porque está sendo um bom pai, um bom marido e um bom, assim, na sociedade também, tendo um relacionamento muito bom. Tá? Então, houve uma falha, mas ele conseguiu se corrigir. Por isso está tendo esse crédito aqui. Esse crédito aqui qualquer um de nós pode ter. E há muitos casos que nós vemos aí, não? Cara, em casa é excelente para a família, mas na rua tem uma empresa, por exemplo, que trata os outros maus, etc. E assim vai por diante, né? Sonega impostos, está prejudicando a nação, o país, os outros, etc. Tá? Então, o crédito é conseguido, né, com isso aí, o trabalho. É um serviço realizado, com boas intenções. Quanto a ti... posso continuar? Pode. Agora é a pergunta-chave do dia. Quanto a ti, que fizeste? Bom, vamos parar nessa pergunta aí, ó. Elisa, quanto a ti, que fizeste? Afrânio, quanto a ti, que fizeste? Hein? Vamos fazer uma recapitulação. Hein? Mas ele não está desencarnado? Não, ele está encarnado. O Pedro está encarnado. Coisa... Agora ela está falando com o desencarnado, o Camilo. Quanto a ti? Ou seja, o Pedro está tentando se consertar de tudo que é jeito. Mas então, quanto a ti? Está encarnado. Sim, Camilo é o que assassinou. O Camilo foi o que assassinado. Eles. Foi o assassinado, aliás. Então, ela agora está se dirigindo para Camilo. Ó, Pedro, ela encheu a bola do Pedro. Olha lá, está aqui, esse olho para o lado do Pedro criminoso, instituiu. Hein? Como ele vai fazer alguma coisa se ele está desencarnado? Ué. Não, o que ele fez, não é o que ele está fazendo. O que ele fez... Não, mas quando você desencarnar, pensa bem, porque vai chegar no plano espiritual fazer o quê? Pensa bem, o Consuelo. Nada, né? O que você pretende fazer? Aí já era. Não, mas tu vai chegar lá, o que você vai fazer? Vai querer trabalhar, estudar, se esforçar? Você é muito entendendo? Hoje estava pensando isso. Eu pensei assim, a primeira coisa que eu queria fazer quando desencarnasse era ver minha família.
Não, isso aí não vai ser a primeira coisa, mas pensa bem. É como a Frone fala, 2 tempos de jogo. Um tempo aqui na Terra e o outro fora do corpo, só espírito. Se é um jogo, você não vai ficar parado, porque no jogo a gente não fica parado. Então, nos 2 tempos, a gente tem que se movimentar, no primeiro e no segundo. Se ficar parado, não é jogo. É claro. Aí você está entrando daquele pessoal que diz que quando morre vai para o descanso eterno, no paraíso. Exatamente. Então, se é jogo, é jogo. Então, quando pergunta assim, quanto a ti, que fizeste? O que ele fez desses 20 anos que ele está desencarnado? Assediou o outro. Entendeu? Então, é aí que ela quer chegar. Aí que está o porém. O que é que ele... Onde ele cresceu nisso? Está entendendo? O outro fez uma vida... O Pedro criminoso virou o Pedro renovado. E ele? O que fizeste? Mas essa pergunta aqui... Tá? É a pergunta da pergunta, a pergunta que é feita, a letra B da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Como conseguir a pergunta é o autoconhecimento, né? E aí a resposta que Kardec fala, como conseguir isso? Aí Santo Agostinho fala, todos os dias à noite, tá? Eu encostava a cabeça no travesseiro, passava o meu dia, ver o que eu acertei, o que eu errei, onde eu acertei, se eu posso melhorar, e onde eu errei, como eu devo consertar? Essa é a resposta da pergunta letra B, 919, letra B. Tá? Então, o que a Cipriana está fazendo aqui com o Camilo é isso. A Consuelo, de novo, caiu, voltou. Essa questão, e voltou. Essa questão aí. Né? O que é que tu fizeste? E essa pergunta vale para qualquer um de nós. Se nós pegarmos o que Santo Agostinho fala, né? Nós estamos dentro desse problema aí, dessa questão aí. Temos que fazer essa recapitulação diariamente. O Camilo não fez durante 20 anos. Sofre muito mais que o Pedro que ele obsidia. Não é isso? Sofre muito mais. A gente pensa que quem sofre é o Pedro, não. Ele sofre mais. Tá? A vingança, o ódio, quer dizer, ele vai alimentando rancor, ressentimento, só problemas. É o peso dele, a obesidade moral, né? O peso moral dele é isso aí. O tempo todo pensamentos inferiores e ações criminosas. Então vamos lá. Senhor Roberto, quanto a ti, o que fizeste, senhor Roberto? Eu estou aqui pensando, enquanto a Consuelo diz que quer ver a família, eu quero chegar lá em cima e receber misericórdia. Lá em cima não, eu quero chegar do outro lado e receber misericórdia. Do outro lado, é isso aí. E, prima, o que é que você vai estar pensando? Quanto a ti, o que fizeste, prima? Ela está aí, não? Tá, não. Isso aqui é evolução, tá vendo? Tá vendo a evolução do seu Roberto? Tá vendo a minha evolução? Eu estou aqui embaixo, o seu Roberto está lá em cima. Estou perdida. Não, eu corrigi. Quando eu chegar do outro lado. Lá em cima é muita pretensão minha. Eu estou perdida. Eu fico pensando em 2 coisas. Uma, ter perna para correr, se eu for lá para baixo. Outra, se eu for lá para um lugar melhor, agradecer. Mas se eu for para um lugar pior, ter perna para correr, meu amigo. Quero nem saber. Já estou pensando em alugar aquele Carvalhão, tá? Aquele, né? O guindaste do Carvalhão, deixar pago aí já, né? Qualquer coisa, se eu precisar. Aquela música te maltratou, cara. Então vamos lá, Elisa. Quanto a ti, que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito, senão o de extermínio. O desforço detestável tem sido objeto exclusivo de teus instintos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima? Receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida?
São perguntas interessantes, né? Vale a pena ser vítima? É um grande problema nosso também, né? Aquele velho caso, nós estamos sempre certos, os outros que estão errados. Sim. Por isso nós estamos sempre sendo as vítimas, né? Receber a palma santificante da dor. Aí nós, espíritas, sabemos aqui de uma coisa: o acaso não existe. Então nós temos que estar preparados para tudo. Para todas as situações nós temos que estar simplesmente preparados. Porque nós não sabemos justamente quais são os nossos resgates. Sabemos quais são nossas provas. O Jorge ainda agora falou uma coisa que faltou a ele e falta a nós. De repente, se acontecer conosco, nós vamos fazer a mesma coisa. 20, 30, 40, 50 anos. O ser humano precisa se evangelizar para poder entender essas coisas, para poder aceitar isso que está aqui. Porque você lendo friamente a letra, né? A letra maltrata o teu pensamento. O espírito é outra conversa. Mas você lendo isso aqui ao pé da letra, o teu entendimento ao pé da letra, o nosso entendimento ao pé da letra, você chega à conclusão que, poxa, depois do cara perder tudo e ver que o outro está progredindo e ele está morto e ele foi assassinado, ele tem as reações de 20 anos, conforme está aqui. Então, o ser humano precisa se evangelizar para poder entender as coisas, aceitar as coisas conforme acontece. São os desígnios de Deus, né? Aconteceu porque teria que acontecer. De repente, ele fez a mesma coisa no passado que foi feito com ele agora. Então, essas coisas é que a gente precisa realmente entender de como nós devemos nos evangelizar, né? Exatamente. Aí deve ser essa questão. Oi? De repente, para ele, o tempo não passou, né? 20 anos para ele não deve ter passado em nada, né? Na mente dele, né? Deve ser um dia, né? 2 dias. Quanta coisa ele perdeu nesses 20 anos. Né? Ficar ali, né? É por isso que Kardec batia naquela tecla, né? Evangelização infantil. A base de tudo, né? Eu leio isso aqui, eu gosto de colocar isso para mim, no primeiro plano, tá? Porque aí nós vamos ver Jesus. Jesus, em nenhum momento, se colocou como vítima. Mas, conforme fala o Antênio no livro Renúncia, nem o planeta nosso é de provas e expiações. Nem Jesus, que não precisava passar por nada disso, né? Passou pelos problemas do planeta, né? Passou pelo sacrifício. Veja, ele não é desnecessário, mas por amor a gente. Tá? Ele não se coloca em momento nenhum como vítima. Muito ao contrário, é superior a tudo, em todos os momentos. O pessoal diz que Jesus morreu para nos salvar. Jesus veio, não foi para nos salvar, Jesus veio para servir de exemplo para nós. Se ele, na magnitude dele, passou pelas vicissitudes da vida encarnada e conseguiu vencer, por que nós não podemos também vencer? Ele veio dar esse exemplo para nós, né? Isso aí é possível. É possível porque existem tantos espíritos superiores que passaram também pelas mesmas vicissitudes e são superiores hoje. Por que isso também não pode acontecer conosco? É isso que eu penso. A Lourdinha fugiu na hora daquela pergunta, viu, seu Roberto? Apareceu aí agora. E tu, o que fizeste? Ela apareceu aí agora. Então, seu Roberto, veja bem, quando a gente fala a palavra salvação, se a gente voltar lá atrás, né, no hebraico antigo, lá dos bíblicos, né, salvar, poderíamos falar que salvar é libertar. Jesus veio nos libertar, nos salvar o quê? Da ignorância, né? Não, a gente vê isso falar isso, mas a realidade... Libertar da nossa ignorância. Ignorância. E o que ele fez, além de ensinar, exemplificou, que foi muito mais forte que o simples ensino, né? Exatamente. Então, a gente, sempre que ouvir essa palavra salvação, vamos lembrar que libertação é igual fé e fidelidade, né? Os sentidos, né,
O sentido real é o sentido que nós, infelizmente, ouvimos e aprendemos durante nossa vida, né? E agora a gente começa a atinar isso, né? Graças a Deus. Né? Olha só, vai começar um outro. Vai continuar nesse papo com o Camilo, mas já está em cima da hora. Um parágrafo grande, né? O que é que vocês acham? Melhor parar lá na pergunta, Melhor né? parar. Melhor parar, porque aí vai começar outro assunto agora. Vai começar um outro assunto, e esse outro assunto é bom. Vai lá parar onde? Na pergunta mesmo? A benfeitora. A benfeitora fez breve pausa, fitou. Não, vamos parar na pergunta. O Zé Roberto falou bom. Quanto a ti, o que fizeste? Vamos ficar parando nessa pergunta para a gente pensar. Nós temos 15 dias para pensar, tá? 15 dias. Tá joia? Depois tem que responder? Tem que responder. Não, aí você tem 15 dias para começar a fazer alguma coisa, Elisa. Não é muito pouco tempo, não? É pouco tempo para mim. Mas para começar não dá, gente? Na minha lerdeza, 20 dias é pouco, 15 dias é pouco tempo. Bom, gente, eu vou parar a gravação, tá? Bom, sexta-feira que vem, dia 1º, é Mateus. Mateus. Bom, posso fazer a prece? Pode. Não sei se a gravação parou, que eu já tentei aqui, mas parou. Vamos lá.